Eu amo filmes, e imagino que se tu clicou nesse vídeo, tu também. Então deixa eu te perguntar, qual o teu gênero favorito? E o mais importante, qual o teu subgênero favorito? Sintam-se à vontade para deixar nos comentários, mas se tu perguntasse a mim, eu com certeza diria Found Footage. Acredito que eu possa ficar falando por horas sobre isso, mas acho que o ponto principal sempre vai ser o mesmo. Aquilo se propõe a ser real, sem grandes efeitos de edição, sem atores milionários que parecem sempre interpretar o mesmo personagem e sem uma receita pronta. Roteiristas podem arriscar mais e tudo isso ajuda a tornar aquele filme crível, me fazendo sentir aquele horror nostálgico que só uma criança sente vendo uma Invocação do Mal. Sou um grande fã da saga VHS, que provavelmente vocês conhecem. Tenho consciência de que a qualidade de alguns curtas não é das melhores, mas para quem está sendo introduzido nesse gênero agora, eu recomendo. Se quisermos ser mais específicos ainda, podemos falar do Found Footage japonês, que tem chamado minha atenção ultimamente. Já consumi muito terror e digo com certeza, ninguém faz terror como o asiático. Pesquisando por conteúdos desse tipo no Reddit, acabei topando com um subreddit chamado J-Horror, que como o próprio nome já diz, horror japonês. Lá vi algo que nunca tinha visto antes, e posso garantir que vocês também não, pois não vi ninguém aqui no Brasil abordando tal assunto. Tem muita coisa boa por lá, que é traduzida apenas para o inglês, limitando o acesso da maioria das pessoas. Eu sou Cultura, e o meu objetivo hoje é introduzir vocês a Yamidouga, ou simplesmente Tokyo Videos of Horror. Lembra um pouco o antes citado VHS, no sentido que essa série possui pequenos curtas dentro do filme, porém aqui não tem uma história meia boca tentando conectar eles. Aparentemente até o momento existem 15 volumes deles, mas vou focar hoje aqui no quarto filme, ou volume 4, lançado em abril de 2012. Começa com uma entrevista com um homem chamado Yoshihiro Kato. Ele se apresenta como um representante de vendas de uma companhia de materiais para escritório, o que não é importante para a trama. O que realmente importa é que ele é colega de um homem chamado Sagawa, que parece ser o principal foco da entrevista. Kato conta que um dia ele e Sagawa ficaram até um pouco mais tarde no escritório, foram tomar umas e, como já estava muito tarde, decidiram passar a noite no apartamento que Sagawa acabara de comprar, já que era ali perto. O filme corta para Kato filmando com seu smartphone a chegada deles ao novo apartamento de Sagawa. Como eles estão um pouco alterados, vão fazendo algumas piadas no caminho. Kato nos conta que Sagawa comprou aquele apartamento para sua esposa, já que eles iriam se casar em breve, e esse detalhe é muito importante para o desenvolver da história. O apartamento parece simples, porém suficiente para uma nova vida de um casal jovem. Algo diferente é captado pela câmera, um bilhete de amor deixado em cima da mesa, com a seguinte assinatura, Yuki. Nesse ponto, presumimos que o bilhete é da esposa de Sagawa. É o rumo de pensamento mais óbvio a se tomar. Se não fosse por um detalhe, o nome da esposa de Sagawa não era Yuki, mas sim Yoko. Kato ri, brincando que essa deveria ser a amante. Porém Sagawa já mostra um semblante mais preocupado, como se estivesse pressentindo algo pesado. Eles decidem ignorar a carta e seguir o pequeno tour pelo apartamento, até chegar no último cômodo dele, o banheiro. Kato abre o box e na banheira está o corpo de uma mulher. Não se sabe quais os ferimentos dela, mas uma coisa é certa, ela está morta. O vídeo termina com Kato chamando Sagawa para o banheiro, mas antes de mostrar a reação dele, o vídeo corta. Ok, nesse ponto do filme é quando a gente entende onde está se metendo. O terror estava plantado ali, na atmosfera, na simples carta que deixa o espectador inquieto e percebe que, se os dois estivessem sóbrios, teriam ficado assim também. Aquilo poderia significar qualquer coisa, e acabou significando a pior delas. Os amigos chamam a polícia e mais tarde ficam sabendo que ela acabou com a própria vida usando sulfeto de hidrogênio, que é um gás venenoso e também uma maneira muito atípica de fazer o que a mulher fez, de acabar com tudo. Aqui, o filme nos deixa com várias perguntas, mas a principal é: por que no apartamento de Sagawa? O filme só deixa claro que ele não era o culpado, senão, obviamente não teria levado o amigo lá naquele dia. De acordo com a polícia, aquela mulher costumava morar lá. Um erro foi cometido e a fechadura não foi trocada quando Sagawa comprou o apartamento. Então, a mulher veio ao apartamento usando a tal chave reserva. É dito que a mulher morava lá com o marido. Eles se divorciaram, ela enlouqueceu e resolveu acabar com a vida no tal apartamento, já que ela acreditava que o marido ainda morava lá,
e era um jeito de assombrá-la. Ela não fazia ideia que aquele apartamento já era de outra pessoa. A equipe entrevistadora revê a filmagem feita por Kato e percebe algo que nenhum dos dois, nem o telespectador percebeu. O peso havia sido capturado em câmera. A culpa é implicada sobre o corretor, que não trocou a fechadura. Obviamente, provavelmente não teria impedido a mulher de fazer aquilo, mas impediria algo tão ruim quanto, pois a história não acaba por aqui. Apesar de Sagawa querer morar lá, sua esposa não quis. O relacionamento foi ficando pesado e adiaram o casamento. Sagawa decidiu ficar morando lá, já que estava pagando, e essa decisão não podia ter sido pior. Com o tempo, Sagawa começa a relatar que tem visto a mulher vagando por lá. O apartamento havia sido purificado e Sagawa havia passado por terapia, mas nada foi útil. O homem começa a perder a razão, perde junto seu emprego e não consegue mais pagar por aquele lugar. A equipe decide então ir atrás de Sagawa, já que seu amigo tinha seu novo endereço. A equipe nota que não tinha ninguém em casa e decide entrar mesmo assim, apenas para se deparar com a seguinte cena. Sagawa claramente se sentiu observado por algo o tempo inteiro. Acontece que a senhoria estava lá para cobrar o aluguel e relata que Sagawa não pagava há meses. Ele nunca mais foi visto. O curta termina mostrando uma câmera instalada por Sagawa em seu apartamento. A câmera capta a seguinte cena, terminando com mais uma prova visual do que foi a ruína de um homem. É bizarro imaginar que o espírito amargurado se apegou a Sagawa por ser a primeira pessoa a ter um contato contínuo com ele. E com esse sentimento, somos apresentados a essa obra que com certeza não usa de jumpscares baratos para criar o verdadeiro horror. Esse curta é com certeza o menor do filme, tendo cerca de 4 minutos de duração. Na filmagem, vemos o que parece ser uma cerimônia ou ritual cultural daquela região. É dito que a pessoa filmando estava em um festival em um santuário, que é muito comum no Japão. O vídeo corta para a pessoa filmando 2 crianças brincando de maneira inocente, o que contrasta com o que está prestes a ocorrer. Em um frame específico do vídeo, quase que imperceptível, um rosto aparece dentro de um carro, porém esse rosto está deformado e com algum tipo de ferimento grave. No próximo frame, tal coisa já não pode mais ser vista. O curta termina com os dizeres, rosto afundado. E é isso, o curta acaba aqui e não se importa em explicar nada para o telespectador, o que nos mostra claramente o contraste com o primeiro curta, onde o primeiro era editado, explicado, com início, meio e fim, e também respostas para quase todas as perguntas. Esse aqui é simplesmente cru, e eu gosto disso, porque a vida real é assim, é um terror real. Um detalhe que me incomoda, no bom sentido, é a censura. As crianças e as pessoas do festival têm os rostos borrados para preservar a identidade, o que nos dá um ar de documentário real. Aquela coisa dentro do carro, aquilo está nítido, e é como se a edição do filme estivesse nos dizendo: isso aqui não é humano, então não precisa de privacidade. É como se alguém tivesse simplesmente juntado as filmagens e guardado elas. Parece que quem filmou não percebeu aquilo, e esse é o verdadeiro fear of the unknown, medo do desconhecido. A ideia de que você pode ter uma foto de família ou um vídeo de férias guardado no seu computador agora mesmo, e se você olhar no fundo de um frame escuro, pode haver algo lá que você nunca notou. Apenas algum tempo depois, alguém achou a filmagem e resolveu divulgar. Aquilo podia ser natural? Tinha a ver com o festival? De qualquer forma, nunca saberemos. A seguir temos a história de Mariko, ou só metade dela. O filme conta apenas metade dessa história agora, e a outra depois, pelo final. Então vamos abordar ela como um todo quando chegar a hora, para ficar menos confuso. De antemão, essa forma de contar a história já te cativa, como se tivesse algo de especial sobre ela. Em tom descontraído e gentil, um homem e uma mulher entram numa sala. Tal sala parece ser um lugar confortável. Nela já tinha outra pessoa, no entanto, o cameraman. A mulher logo nota ele e faz um comentário de que ele devia começar a gravar só depois de começar algo, não antes. Essa fala dá a entender que a mulher vai prestar algum tipo de serviço ao homem, e que ela está ciente disso. É importante ressaltar que os rostos estão borrados, o que nos causa a sensação de que algo não muito bom está prestes a acontecer. Logo fica claro o porquê da mulher estar ali. Ela foi levada para prestar serviços sexuais ao homem. O homem faz o pagamento adiantado, porém, quando a mulher vai guardar o dinheiro na bolsa, ele simplesmente pega um cinto e enforca a mulher com ele.
quebrando qualquer expectativa que o telespectador possa ter. E é isso que eu gosto sobre esse curta, em particular. Nunca se sabe em que direção ele está indo até que seja tarde demais e tu já esteja presenciando algo perturbador. O filme então corta para um homem entrevistado dizendo que a princípio o óbvio seria aquilo ali ser um filme snuff, bastante comerciado ilegalmente e que poderia inclusive ser falso, como a maioria era. Mas logo essa teoria cai por terra. O filme corta e mostra o mesmo homem em outro lugar, que parece ser abandonado. Com ele está o cameraman e a mulher morta. Ele diz à câmera que precisa do corpo de uma prostituta suja que teria sido enforcada, algo específico demais para um assassinato comum. Ele segue então com seu tutorial macabro explicando que precisa da parte do corpo mais suja e corrupta do ser humano, usada para roubar, luxúria, violência. E quebrando qualquer expectativa, ele revela que está falando da mão. Dentro do contexto do ritual que está sendo feito, faz sentido. A cena que se segue é bem pesada. Basicamente, ele pega o facão e remove a mão da mulher, violentamente. O cameraman surpreendentemente passa mal e vomita, que é curioso, visto que ele parecia compactuar com a situação, já que ele filmou a morte da mesma. Esse sinal de aversão do cameraman nos mostra que provavelmente ele está sendo pago para estar ali, e não é a favor daquilo. Porém, isso que é intrigante, nem mesmo o homem que está fazendo aquilo parece se divertir. A impressão que dá é que ele acha necessário por algum tipo de bem maior. O vídeo então mostra o que o homem fez com a mão. Deixou todo o sangue sair, secou a mão ao ar livre, completando assim sua mão da glória, que nos confirma ser parte de um ritual de fato. Algo que não mostrei foi que no início do conto vemos alguns recortes e reportagens de práticas de magia negra sendo feitas naquela região. Acredito que esse fato poderia ser contado só agora, como parte da imersão para a narrativa fluir um pouco melhor, sem aquele spoiler inicial. Corta de novo para um homem sendo entrevistado e ele afirma agora que isso faz parte de uma nova religião e que o CD encontrado continha o número 14, deixando implícito que aquilo ali não era a primeira vez que acontecia. Agora o homem está vestido com um tipo de túnica e um pentagrama desenhado no chão e está de noite. Ele estaria sozinho se não fosse pela presença do cameraman. Ele pega a mão desidratada e uma vela feita de algo de pocera, que é uma cera cadavérica, material coletado da mesma pecadora. Enquanto o ritual procede, o homem desaparece e reaparece, bem na frente da câmera de maneira inexplicável. O homem também cita que a mão é tão poderosa que pode ser uma passagem para um lugar chamado Yahweh. Yahweh é um dos nomes de Deus na tradição judaico-cristã. É interessante notar como o curta mistura ocultismo ocidental, pentagramas, mão da glória, nomes bíblicos, com o cenário japonês. Isso dá um ar de magia negra globalizada, que é bem bizarro. Para prosseguir, precisaria do sangue de um pecador. Isso mesmo, ele ataca e mata também o cameraman. Arrasta o corpo para o meio do círculo e fala algo em uma língua desconhecida, tentando completar seu ritual. Conforme o tempo passa, as luzes vão se apagando e o corpo do homem desaparece no meio do círculo. Um clarão aparece, a câmera começa a travar e o vídeo acaba aqui, nos deixando com a seguinte imagem captada na tela. Nesse curta, me senti assistindo ao VHS, anteriormente citado. Me parece ser talvez o mais fraco dentre eles, porém existe uma particularidade. Esse ritual existe e existem provas disso. Existe até uma mão da glória real no Museu da Inglaterra para exposição. Esse curta nos mostra que, por mais absurdo que algo possa parecer, tudo sempre tem um fundo de verdade, e que tudo que é fictício é inspirado na realidade. Lembram da história pela metade que comentei? O filme dá uma certa importância a ela, como se fosse a história principal, e logo entendemos o porquê. Ela é um tipo diferente de horror. O curta começa mostrando duas mulheres conversando, uma delas relatando algo sobre sua irmã mais nova, Mariko. Elas vieram juntas para Tóquio, porém decidiram morar separadas. Um certo tempo se passa e Kaori recebe o e-mail de sua irmã dizendo que está sendo assombrada por algo, e que está vendo coisas e escutando coisas, quando ninguém mais escutava. Porém, isso não era algo totalmente novo. Os pais delas costumavam falar que Mariko tinha um sexto sentido, algum dom. Também é importante salientar que esses pais morreram 4 anos antes do depoimento de Kaori. Depois de um certo tempo, Mariko relata a sua irmã que começou a morar com um homem que ela alegava proteger ela. Conseguir ver coisas também, caçava fantasmas e por isso ela se sentia segura com ele. O estranho é que esse homem era totalmente desconhecido no meio paranormal da região. Nenhum outro psíquico havia ouvido falar nele antes. Esse fato preocupa Kaori, pois provavelmente o homem seria um charlatão se aproveitando de uma pessoa frágil, sensível.
Como os pais já não estavam mais ali para elas, ela decide que é seu dever cuidar da irmã caçula e para isso ela busca a ajuda de uma agência de detetives que gravam o seguinte vídeo. Esse vídeo mostra os dois indo buscar mantimentos em algum lugar e voltando para casa após. No meio disso, Mariko parece ter uma crise que o homem consegue facilmente apaziguar. Cansada da situação, Kaori se dirige ao apartamento dos dois com a intenção de pagar ao homem para deixar sua irmã em paz. A agência recomenda que tal ato seja gravado, e Kaori assim o faz. Sua irmã é extremamente relutante em deixar ela entrar. Depois de um certo tempo, Mariko abre a porta jogando sal na irmã, mostrando seu receio perante qualquer coisa externa ao apartamento. Kaori começa a discutir com a irmã, ameaçando inclusive chamar a polícia, mas com tudo isso estava apenas piorando a situação e iremos entender o porquê. O homem enfim aceita a entrada da mulher no apartamento, dizendo que ela tem 10 minutos para ficar. Vemos então de perto essa figura masculina, cabelos compridos, magro e pálido, mas o que mais chama a atenção é que o homem praticamente não fala nada. Ele tem aquela aparência clássica de vilão, ou de alguém que não vê a luz do sol há anos. O silêncio dele é perturbador, e o fato de ele não tentar se defender das acusações de Kaori faz a gente se questionar. Ele é tão autoconfiante assim, ou ele sabe de algo que não sabemos? Apenas diz que a protagonista não está entendendo a situação, e logo adiante vemos que ela realmente não está. E nem nós telespectadores. O homem também pede a Kaori para ficar um pouco e ver com os próprios olhos. Luzes começam a piscar e o homem pede para a mulher ficar calma, que a exaltação dela pode atrapalhar algo que ainda não fica claro. A primeira metade acaba aqui, quando ela fica paralisada pelo medo. O fenômeno das luzes e a atmosfera pesada são tão reais que o ceticismo dela quebra. Ela não confia nele por amizade, mas sim por sobrevivência. Ele parece ser o único ali que sabe navegar naquele caos. Nesse momento, o vídeo deixa de ser uma investigação sobre um charlatão e vira um filme de sobrevivência sobrenatural. O cronômetro de 10 minutos que o homem deu não era uma grosseria, era um aviso. O que Kaori não percebeu é que, ao forçar sua entrada ali, ela não estava interrompendo um golpe, ela estava interrompendo uma barreira, e o que vem a seguir no escuro é o que faz esse curta ser o mais triste e assustador de toda a franquia. O curta retoma com as luzes se apagando completamente, e com elas se ouve barulho de choro também. A protagonista comenta parecer ter mais alguém na sala com eles, e a câmera capta a seguinte cena. Ela estava certa, tinha algo ali. Mas maligno? Algo bom? Embora o pessimismo fale mais alto nesse momento, a resposta é, os dois, e vamos entender melhor isso daqui a pouco. Enquanto as luzes estão apagadas, o estranho começa a fazer algum tipo de cerimônia com as velas e pede para a protagonista esperar no quarto ao lado e não sair dali. Então, de repente, ela começa a escutar a voz dos próprios pais chamando Mariko. Também é possível ver a silhueta dos dois através da porta. Nesse ponto, Kaori desmaia. Ela acorda sem saber quanto tempo se passou e decide sair do quarto. Ouvimos pedidos de desculpas no fundo. Esse pedido parece vir dos pais delas, como se eles tivessem falhado em sua missão. Mas qual era a missão, afinal? Kaori acende a luz e se depara com algo assustador, diabólico, claramente vil e não desse plano. O homem estranho revela sua verdadeira forma. As luzes voltam ao normal, e Mariko está desmaiada. Ela volta para pegar o celular para chamar ajuda e o homem já não está mais lá. Tampouco seu irmão Mariko se encontra no quarto. Corta para a entrevista e Kaori mostra o único resquício do que aconteceu lá. Um papel vermelho recortado em forma humana. Dando um pouco de contexto, esse símbolo é muito usado em religiões asiáticas e seu principal papel seria afastar espíritos do mal. O boneco de papel deixado no chão era um receptáculo usado no ritual para trocar de lugar com ela ou para prender os espíritos dos pais ali, impedindo-os de ajudá-la. O vídeo não deixa explícito qual seria o exato propósito do boneco, mas acredita-se ser um desses dois. Kaori pede para que o vídeo seja publicado caso alguém conheça o homem, uma tentativa de desvendar esse mistério. Alguns meses se passam e os entrevistadores recebem uma ligação de Kaori, e nessa ligação ela diz que foi ao apartamento da irmã para limpar, na tentativa de seguir com a vida e alugar ele. Lá, ela acha um álbum de fotografias antigos da irmã, que contém todo tipo de foto, acompanhando o crescimento dela, e nesse álbum, Kaori percebe algo perturbador. Aquele homem aparece em grande parte das fotos, daquele mesmo jeito, seguindo Mariko a vida dela inteira. As fotos são mandadas para os entrevistadores e estão passando no fundo do vídeo nesse momento. Kaori, em busca de respostas, visita um médium,
que diz que provavelmente a assombração que Mariko sentia era na verdade seus pais tentando proteger ela, que seria a missão deles, proteger daquele ser maligno e obsessivo, aquele homem. O mal havia vencido. Quando Kaori invadiu o apartamento com ódio e ceticismo, ela quebrou a barreira espiritual que os pais estavam tentando construir. O final é trágico porque Kaori, tentando ser a heroína e salvar a irmã de um golpista, acabou facilitando o trabalho de um demônio. Ela descobriu tarde demais que as assombrações que Mariko relatava eram, na verdade, os pais tentando avisá-la sobre o homem que estava ao lado dela. No fim das contas, o volume 4 de Tokyo Videos of Horror nos ensina que o ceticismo pode ser uma arma perigosa. A arrogância de acreditar apenas no que vemos com os olhos lógicos foi o que selou o destino de Mariko. O horror aqui não é o que vem de fora, mas o que já está dentro da casa, esperando o momento certo para se revelar. Espero que tenham gostado tanto quanto eu desse meu comentário. Eu sou Cultura e vejo vocês por aí.